pior coisa que tem é você mudar. O nosso eu é meio esquisito, gente. Sério? Eu não estou falando de vocês, não, estou falando de todos nós. Eu vou te falar um negócio. Eu vou ser muito sincera com você. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu não tinha paciência comigo. A paciência que ele teve comigo, eu não teria. Às vezes eu falo isso para Deus, eu falo assim, você tem muita paciência comigo, você tem que ser eu. Se fosse eu, outro ser humano, já tinha desistido. Entendeu? Deus não tem paciência, Deus não é igual a gente. Ele trabalha, aquela paciência, tem aquela calma, sabe, de moldar ali o vaso. Mas pode todo mundo estar ali, esse vaso não presta mais não, jogar fora, está muito ruim. Não presta, passa lá tudo de novo. Imagina se fosse, porque nós somos, né? Imagina se fosse aquele vaso. Você não está passando você todo de novo, quebrando você, picotando tudo para fazer tudo de novo. Então o processo não é. Eu tenho um livrinho lá em casa que fala sobre isso. Eu até não está escutando de presente aquele livro. Sobre o trabalho de Jesus para moldar o vaso. É igual eu vou te falar um negócio. Eu acredito em mim mesmo que eu não me desvio mais do caminho do Senhor, não. Tanto que eu já apanhei, não. Porque é igual o pastor Mota fala, que o cristão é igual um omelete, ele tem que bater, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais inimigo tenta te combater contra você, você mais cresce. Você vai aprendendo a amadurecer na fé. E isso aí não é no telinha não, gente. Tem gente que pensa que o cristianismo é no telinha, entendeu? Não, é ruim. Deus vai moldando a gente, nós vai ficando maluco. Você pega aí uma pessoa aí que está acostumada com trabalho pesado, a pessoa é robusta, a pessoa não fica qualquer coisinha não, ela é resistente, porque ela sabe o que é trabalho pesado. Agora vai pegar uma pessoa aí que não está acostumada a fazer nada, pede para esfregar 3 cadeiras daquela vez, a pessoa está... Assim é no mundo espiritual, uma pessoa treinada por Jesus, ela é forte. Ela não se desvia qualquer coisa, né? Qualquer coisa que ela abandona Jesus, ela é uma pessoa firme. Entendeu? Agora, se tu pegar uma pessoa fraquinha na fé, que não teve aquele treinamento com Jesus, qualquer coisinha ela abandona Jesus, qualquer coisa não quer saber mais da igreja. É assim, entendeu? Aí fica sofrendo, porque não aceita ser ensinado por Cristo. Entendeu? E Deus não faz nada para matar a gente. Às vezes a gente pensa que é, mas não é não. É para ensinar. Quer ver um exemplo? Eu passei uma experiência um tempão atrás, muitos anos atrás, quase 10 anos, que eu estava, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida, Senhor? Eu não entendi que eu estava sendo moldada. Eu falei, meu Deus, não estou aguentando, tal, que luta, que batalha, o que está acontecendo? Aí eu sentei no quintal. Oi, João, bom dia, a paz. Eu sentei no quintal. Tu já viu esses passarinhos? Eu não sei o nome deles, que eles sempre costumam ficar voando aí no céu, normal. Tem os passarinhos que eles vão lá em cima, às vezes parece até que eles estão, parece até que eles formaram aquele grupinho assim, vai voando tudo junto. Oi? Não sei se é um bonito. Então, os passarinhos aqui mesmo passam um montão. Eu estou lá sentada, estou vendo os pássaros. Sei lá, eu meio triste da vida, pensativa da vida, não sei por que eu acho que eu conto o Espírito Santo, eu comecei a observar os pássaros. E os pássaros grandes, aqueles já adultos, aí o que eles faziam? Eles batearam assim umas 2 vezes aí batearam e aí lá no alto. Ai, não, tinha uns passarinhos em filhote, que luta daqueles passarinhos. Eles não baixam. Eu falo, caraca, eles passarinhos devem estar cansados de tanto voar. Sério, eles, e assim, aí a minha daqui a pouco começou a subir só mais um pouquinho. E não conseguia sair do lugar. E umas asinhas do passarinho não paravam um minuto. Aí eu comecei a analisar, eu falei, caraca, esse passarinho deve estar cansado, esgotado de tanto ficar batendo as asas dele daquele jeito. E coitado, ele levantava um pouquinho, fica riava de novo. E os outros não, em cima dele, os outros faziam assim, ia normal, lá no alto.
caraca, os outros voando tranquilo, e aqueles passarinhos quase morreram. Aí o que aconteceu? Deus começou a falar comigo. Tá vendo, Fabiana? Aí você vê o pastor Mota, você vê outras pessoas na fé, andando tranquilo, você está aí, mas sabe o que acontece? É igual aqueles passarinhos, eles já sabem voar, aprenderam, então está mais tranquilo para eles, bate a asinha, vem, vai embora, eles já conseguem se equilibrar ali no alto. Agora aqueles ali, tadinho, ainda está aprendendo, então para eles é um incômodo. Porque olha a luta que é, olha como esses passarinhos devem ficar cansados de tanto bater as asas para tentar manter. E eles tentam ir onde estão os outros, mas eles não conseguiam. E as asinhas, o tempo todo. Se parar de bater as asinhas, ia cair. Aí eu comecei a analisar naquilo ali. Aí Deus começou a falar comigo, tá vendo? Está um pouquinho cansativo, porque você está aprendendo. Uma hora você vai conseguir pegar a experiência, vou bater suas asinhas, tranquilo, entendeu? Então, quando você está aprendendo, é incômodo mesmo, porque tem hora que você fica até, tudo que eu faço é errado, não é possível, eu não vou acertar, não. Você fica naquele desespero, sabe? Meu Deus, mas o que é dessa vez? Não sei o que. Então, eu estava passando por aí. Aí eu analisando aquele passarinho, com seriedade, eu me identifiquei com aquele passarinho. Falei, Jesus, eu estou assim mesmo, maior desespero para cantar aqui não. As asinhas não vai. Eu fiquei pensando, ele deve ficar cansado. Para eles é um incômodo aquilo ali, mas ninguém pode poupar eles daquilo. Ele vai ter que passar, sabe por quê? Ele é um passarinho, ele não vai ficar só ele andando normal na rua. Entendeu? Não tem como. Ele vai ter que aprender a voar. Incômodo ou não, no começo vai ser. É igual a gente que é cristão, a gente não tem como, a gente que é cristão, a gente precisamos aprender com Jesus, ter maturidade, firmeza de fé. Isso não tem como, tem coisas que não tem como Jesus fazer pela gente, Jesus vai treinar a gente, é diferente. Entendeu? Porque você está vivendo aqui na terra, então enquanto você viver aqui na terra, tem coisas que você vai precisar aprender. É igual uma vez que o diabo usava as pessoas para me perseguir, eu ficava chateada da vida. Eu não é possível, meu Deus, que não sei o quê, e que não sei o que. Eu já orei, o Senhor acabar com isso muitos anos atrás, né? Aí uma vez eu sentei no lugar, respirei, e Deus falou no meu coração, o Espírito Santo ensina a gente, Fabiana, tá bom. Eu vou fazer essa pessoa desaparecer da sua vida. Não é isso que você quer? A pessoa está te incomodando, já está usando a pessoa, eu vou tirar ela do seu caminho, pronto. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando o diabo usa outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa, o que você vai fazer? Eu vou ter que ficar eliminando todo mundo do seu caminho. Aí eu fiquei pensando assim. Aí Deus falou no meu coração, você vai ter que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a vencer o mal com o bem. Entender que a nossa luta não é carne e sangue, amar o seu inimigo. Quando você estiver aqui na terra, ele sempre vai levantar alguém contra você. E eu não vou poder simplesmente te poupando disso. Você vai ter que aprender a vencer isso. É como seu filho e sua filha. Você queria, eu sei que nós queríamos que eles ficassem com a gente toda a vida. Entendeu? E a gente queria, nós que somos mãe, temos essa maneira de querer fazer tudo para os filhos. Mas e um dia que você não puder fazer nada, você tem que ensinar eles a fazer. Ontem eu estava falando sobre isso com a Yami. Eu estava ensinando ela a fazer um negocinho lá, ela estava meio assim, eu falei, e o dia que eu não estiver mais aqui? Você vai ter que aprender a fazer. Então tem coisas que nem tudo nós podemos fazer. Por exemplo, você pode ajudar os seus filhos, mas você vai ficar dando banho nos seus filhos, já adulto, passando sabão neles? Não, você tem que ensinar eles a tomar banho. Uma hora que você não vai poder fazer isso com eles, vão ter que tomar banho sozinho. Então a mesma coisa é Deus. Tem coisas que Deus pode fazer. E tem coisas, claro, ele pode fazer todas as vezes, ele pode eliminar acabar com todos os seus inimigos. Mas tem coisas que ele tem que deixar você aprender, que se você não aprender toda hora, o inimigo vai lá. E ele usa aquela mesma coisa.
para te derrubar, para te atrapalhar a sua vida. Então você tem que aprender a fazer o quê? Vencer isso. Com ele não vai te deixar sozinho. E isso aí é o quê? Uma escola, é como se fosse aquele soldado no quartel. O ensinamento às vezes é pesado. É teste de resistência espiritual. Que nem tudo é você atacar, não. A Bíblia diz resistir diabo. Jesus vai te ensinar a resistir ele. Tudo isso. Lembra da Luzia? A Luzia, irmã Luzia? O filho dela entrou no quartel. Eu não sei, ele não é cabo não, ele é outra coisa lá. Eu esqueci o que ele é lá, no quartel. Na época que ele entrou, ela me pediu oração, pastora, ajude em oração, porque é o sonho da vida dele. Aí ele tentou a primeira vez, não conseguiu. Aí vamos orando. Da segunda vez ele passou lá no teste lá e conseguiu entrar. E foi, mas no meio, naquele procedimento lá, ela veio aqui me contar que ele pastor, ele me liga chorando, falando, mãe, esse é o sonho da minha vida, mas eu vou parar, não estou conseguindo, não estou aguentando. Os testes eram muito difíceis. Ele falou que às vezes ele pensava que não ia conseguir, ele tinha que ir lá para dentro da mata, era treinamento pesado. Diz que botaram ele assim no alto, assim, ó, uma coisa assim, e tinha tipo um tanque. E aí eles soltavam eles lá, eles tinham que ficar não sei quanto tempo lá dentro do tanque de água, era treinamento pesado. E aí ela falava, não filho, aguenta mais um pouco, você vai conseguir e tal. E a gente orando, nós oramos e jejuamos muito para ele conseguir passar. Porque era um treinamento puxado, quase que ele desistiu várias vezes. Nós cristãos, quantas vezes você quase desistiu? Está pesado, está difícil, está não sei o quê, mas não é. O Evangelho de Deus, ele não é para destruir a gente, ele não é para acabar com você, com a sua família, é para o seu bem, Mas tem coisas que a gente tem que observar, o que Deus está tentando te ensinar. Só é muito, muito pesado quando a gente não entende, a gente não consegue passar daquela parte, entendeu? Que Deus está ensinando a gente. Antes de eu vir para cá, eu comecei a ouvir a palavra, gente, mas era no começo. Não sei se foi, eu não sei, gente, se tem, não sei, sabe? Porque assim que eu entrei para a igreja, eu vim, achei, claro, Deus me abençoou e tal, mas só que eu me enchei de expectativa daquelas promessas, irmão. De repente uma luta, mas era tanta coisa, eu ficava, meu Deus, mas cadê as coisas boas? As promessas, entendeu? E eu fiquei, tinha hora que Jesus era assim, usava o pastor porque eu tinha um montão de problema. Eu vim no mundo, então eu mentia, era orgulhosa, eu era marrenta, eu era brigona, eu era cheia de problema. Aí eu chegava lá, o pastor pregava sobre mentira. Aí eu orava, Deus me libertava da mentira. Aí ufa, sabe? Você dá aquela respirada, que você venceu? Não. Aí chegava da igreja, no outro dia já era outra coisa. Meu Deus, não tem isso aí. Olha só. Aí eu ia lá, orava, não Deus, então tira isso de mim, tal. Aí quando eu ficava toda feliz, era outra coisa, poxa, não é possível. E eu fui descobrindo coisas em mim que eram ocultas, que eu não sabia, mas eu era daquele jeito. Eu não sabia, mas eu era. E aí Deus foi começando a moldar. E eu teve uma hora que eu fiquei engasgada ali. Eu nem ia para frente, que era avançar, nem andava para trás, fiquei engasgada ali. Aí teve um dia que eu vim da igreja meio chateada da vida. Já pensei que todo mundo é da igreja feliz, me chateado. O que é isso que nunca mudo, não é possível. Eu vim da igreja chateada da vida e fui orar, falei, Deus, eu vou ficar aqui toda a vida, se eu colocar no deserto, eu vou morrer aqui no deserto, não é possível que estou engasgada aqui. Aí eu orando a Deus. Aí Deus falou no meu coração, Fabiana, presta bem atenção. O povo de Israel estava no deserto para aprender, ser moldado ali, aprender a obedecer. Naquela época, muitos não obedeceram. E o que eles fizeram?
O que aconteceu com ele? Foi prostrado no deserto. Aí Jesus falou assim no meu coração: se você está sendo aqui ensinada, tem coisas que você não conseguiu passar ainda, você não aprendeu. Mas se você está aqui, você deveria agradecer. Porque eu te amo, senão eu já tinha te tirado você desse daí. Tá bom, daí eu falei para o povo de Israel: volta atrás, tchau. Entendeu? Então, se eu estou mantendo você aqui, é uma chance de você aprender comigo. Preste atenção no que eu estou te ensinando, preste atenção no que eu estou falando pela palavra, que eu sei o que é isso. A gente está tão desesperado por uma bênção, tão desesperado para nossas coisas acontecer, tão desesperado para as coisas mudarem, que muitas das vezes nós não estamos ouvindo a palavra, que é justamente aquilo ali que Deus está falando com você, o que Ele quer que você faça para mudar a sua história. E eu distraída com a luta, com isso, com aquilo, eu não prestava atenção no que Ele estava falando. Aí foi onde eu aprendi, né, que Deus levou o povo lá para o deserto para ensinar isso a eles, que nem só de pão viverá o homem. Aí eu fui começando a aprender a ouvir e prestar atenção. Aí foi onde começou a minha luta. Eu ia para a igreja, ouvia a palavra, chegava em casa, tomava um café, partia do meu quarto e fechava a porta. Aí lá eu: Deus, me ajuda. É isso que o Senhor falou, o que o Senhor quer dizer com isso, o que o Senhor quer que eu faça, não sei o que. Eu comecei a me interessar em obedecer. Eu entendi que eu estava engasgada ali, era isso, Deus estava me ensinando. Me obedecer, não é isso que Ele falou para o povo lá de Israel? Que era para eles obedecer, se ouvir, pode, se comer e tal, prometeu que ele ia ser abençoado. Mas eles estavam tão focados ali naquele deserto e outras coisas, que eles não prestavam atenção no que Moisés estava ensinando, para eles chegar lá na terra do futuro. Então o que aconteceu comigo era isso. O desespero de querer sair logo dali, eu não prestava atenção. Aí eu fui começando a aprender o que era obediência. Assim, eu fui começando a aprender o que é você andar com Jesus. Jesus fala, você escuta, entende? Não, então eu vou para a direita. Não, Deus falou para mim não ir, eu vou para a esquerda. Eu fui aprendendo o que é obediência. Ou vocês pensam que eu cheguei na igreja assim? Não cheguei na igreja assim, não. Eu era rebelde, muito rebelde. Coisa séria. Até que o meu pastor ficava chateado. Eu saía da igreja no começo revoltada com o pastor. O pastor está pensando que só ele que é santo. Assim mesmo. Só ele que é santo. Mas eu iria. Como eu vou amar da igreja? O cara está com ódio de mim. Eu saía assim da igreja, sério. Gente, ela tem só Deus na minha vida. O pastor está pensando que eu jogando piada com os outros. Mas o pastor nem sabia da minha vida. Depois eu sentava lá no quintal, aí eu chateada. Aí Deus falava no meu coração: Fabiana, como o pastor está jogando piada, você não sabe. Aí eu ia pensar: é mesmo, o pastor não sabe. Entendeu? Gente, eu vou te falar, não, a minha conversão não foi fácil, foi uma luta. Vou te falar, não. Às vezes eu chegava em casa: que porcaria de igreja, nada. Não vou para a igreja, não, vou voltar com o mundão mesmo. Aí eu sentava lá, mas Deus sempre falava: quando você é de Deus, não tem jeito. Uma vez eu sentei lá na pedra, tinha uma pedra que eu sempre sentava lá no quintal. Quando eu vinha da igreja, eu sentei na pedra. Não, Deus nem adianta, não volto mais para a igreja, não quero saber mais de igreja. A igreja eu não volto mais. Tudo está errado, se eu vivo errado, não volto mais. Eu chateada daí. Eu sentei lá na pedra, daqui a pouco, porque Jesus é uma voz suave, você viu? Aquela vozinha assim, sabe? Quando te convencendo, eu falei: tá bom. Você está falando que não vai voltar mais para a igreja. Ok. Para onde que você vai? Para onde que eu vou? Eu respondo, né? Ligava com aquela voz. Ou você vai pedir força a Deus para você obedecer, andar direitinho, Deus te abençoar,
ou você vai voltar atrás. Se você voltar atrás, aquele espírito vai voltar 7 vezes pior. Lembra como é que era a sua vida lá atrás? Eu comecei a lembrar. Aí o Espírito Santo de novo falou, então, e aí, me conta. Para onde você vai se você sair da igreja? Aí eu começava a chorar, tá bom, Jesus, então me ajuda, gente, sério. Tá bom, não vou sair, você tem que me ajudar, não sei o quê. Irmão, se passasse um filme, você ia chorar e rir, sério. Você ia chorar, vocês iam rir, você ia falar, gente, pastora, te falar, misericórdia. Uma peteca pra lá e pra cá, até eu não comer. Aí eu chorava, tá bom, Deus, então me muda, Senhor, que eu não estou conseguindo e tal, nada. Eu era muito gente, só Jesus. Até eu me adaptar. Aí fui mudando. Eu chegava lá, cheguei, cara amarrada, bicuda, com todo mundo na igreja, pastor, revoltava da vida, mas o problema era eu, não era ele. Às vezes meu pastor estava atendendo o pessoal lá na frente, aí estava rindo com um com o outro, eu sentado lá atrás na cadeira. Aí o diabo ficava assim, olha lá, tá vendo? Ele gosta de todo mundo, só de você que não. É assim que eu cheguei lá, no começo. Os pessoal tudo conversa, ri, você é um que ninguém dá confiança para vocês, é desprezado aqui dentro da igreja. Já vendi tudo para me jogar contra o meu pastor, contra os irmãos na igreja. É sério, gente. Aí eu chegava lá, eu era, Deus que me perdoe, gente, eu era miserável, drogada. Quem ia dar confiança a alguém igual você? Olha, o diabo fazia isso. E não era nada disso. E às vezes quando eu estava pensando nisso, olha só como é que é Deus. Aí eu ficava assim pensando. Aí Jesus, tá vendo? Não é nada disso que você está falando, pastor, estou deixando você lá. Gente, é muita coisa. O diabo era desmascarado. É igual uma vez que eu passei perto do pastor. Ô pastor, a paz, o pastor não ouviu. Aí ele me respondeu. O que o diabo fez? Isso aí não é agora não, Deus. Aí lá no comecinho, quando eu me converti, eu cheguei lá, cheio de bichinho. Aí quando eu cheguei lá, aí eu passei perto dele, pastor, bom dia, boa tarde. Aí o pastor distraído e não respondeu. Aí o diabo ficou, tá vendo? Pastor, você fala sozinho. Nem te respondeu. Que não sei o quê. Ele tentava me jogar contra o meu pastor, está amarrado. Mas se fosse outra pessoa, ele respondia. Que não sei o quê, que não sei o quê. Aí aconteceu isso num dia. No outro dia eu cheguei lá na igreja, eu passei perto do meu pastor, mas realmente eu estava distraído. E ele estava conversando com não sei quem lá. Aí eu passei pensando na vida e tal, tal. Quando eu cheguei lá no meio da igreja, o pastor Fabiana, minha filha. Aí eu olhei para ele assim, pastor. Tá distraída mesmo, hein? Estou falando com você um tempão, bom dia, você nem me ouviu. Eu falei, pastor, desculpa, eu estava distraída, eu não ouvi. Aí Deus falou no meu coração, tá vendo? Isso acontece com todo mundo. Aí o pastor estava distraído, você acha que então você deixou ele falando sozinho também. Aí o Espírito Santo assim, ele foi me ensinando. Aí eu fui entendendo, gente, tem que mudar muito a minha cabeça. Aí eu pedindo força dele, eu pedindo força. Aí agora, pastor, a senhora está pronta? Eu acho que não estou nem nessa metade do caminho ainda, mas a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Cida, nem como você pegar aquela Bíblia aí para mim, por favor? Estou no degrauzinho ainda, mas a gente vai aprender. Eu pensei que tinha deixado em casa. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Entendeu, pessoal, como é que é a conversão? O novo nascimento é você vai sendo moldado. E quanto mais humilde você for, melhor para aprender. Porque quando a gente endurece o coração, é uma luta. E olha, eu quando me rava lá que a mulher bater, que não era assim, irmão, que fatada que passava. Mas quando eu fui aprendendo a pedir força a Deus, assim, não adianta querer mudar a Bíblia. Para me amar meu inimigo eu tenho que amar, e o Senhor me ensina a amar, entendeu? Não tinha como
vou para outra igreja, mas lá na igreja vai ensinar a mesma coisa que está ensinando aqui na palavra. Eu vou fazer o quê? Daqui a pouco eu já andei em tudo quanto é igreja, que eu também saí lá do pastor Bota, já falei isso. Mas no meu caso, vou te falar uma coisa, eu não estou falando mal não, mas piorou. Porque ali ainda tinha palavra, eu estava com dificuldade de me adaptar. Lá na outra nem palavra não tinha, e piorou, mas ainda a minha situação. Entendeu? Ai, Jesus, coisa séria. Mas uma coisa eu posso te garantir, Deus, Ele é amor, não quer destruir ninguém, não quer ver ninguém mal, entendeu? É igual uma pessoa aí que veio me pedir oração, semana passada, eu estava conversando com uma irmã, que a irmã estava triste, abatida. Eu falei, irmã, mas o que houve? Você estava sumida? Mandou mensagem, apareceu mais, se parecido. Ah, mas é de outra igreja. Ah, pastor, eu estou triste, estou para baixo, estou mal, porque eu cometi um erro. Cometi um erro lá na igreja. E aí eu fui excluída da igreja. Aí eu fiquei muito triste. Eu falei, irmã, é até meio complicado você dar um conselho para uma pessoa que está em outra igreja. A pessoa pode entender errado. Mas eu falei para ela, irmão, preste atenção, eu sei que você errou. Mas você está triste, foi excluído, acho que o mundo acabou. Mas Jesus Cristo, preste atenção que eu vou te falar, Jesus de Nazaré, Ele não te excluiu por você errou. Porque a gente vai fazer de tudo para a gente não errar. Ontem eu também estava conversando com uma pessoa sobre isso. Mas ele falou, filhinhos, não pequeis. É para você não pecar, procurar não pecar. Mas se você pecar, caiu, fiz de tudo, mas não deu, caiu. Claro que cada vez que você vai caindo, se você ficar caindo com muita frequência, vai piorando mais para você escolher, tá? Vai ficando cada vez mais difícil você se levantar. Então você tem que lutar para lutar, pedindo força a Deus, para não estar caindo. Mas o que acontece? Mas Ele deixou uma porta. Se você for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Aí eu estava explicando isso para a irmã. Isso é uma oportunidade, você que Deus está te dando, uma oportunidade de você voltar. Você está entendendo? De você não ser excluído de vez. Então, enquanto você estiver vivo ou vivo, você tem uma oportunidade de arrependimento. E a borracha que apaga o pecado é o arrependimento. Você se arrepende, poxa, não era para me ter feito isso, não era para me ter falado isso. Deus sabe com o seu coração que você se arrependeu e te perdoou. E você pede força a Deus para poder mudar aquilo ali. E tem coisas, pecados, presta atenção nisso. Tem pecados que você ora e com muita facilidade você consegue sair, mas tem que você tem que orar muito. E às vezes tem coisas que a gente quase ouve a palavra, a gente vai começando ficando fraco na fé. E essa fraqueza deixa você vulnerável. Vulnerável o quê? Vira e mexe até. Aí você fica assim, mas por que eu estou caindo no mesmo lugar? Mas você tem que se fortalecer mais na palavra, ouvir mais e orar mais. Fazer um jejum, mortificar a sua carne, você tem que se fortalecer mais. Eu faço isso, quando eu vejo que eu errei uma coisa, errei outra, eu vou redobrar minhas orações, vou jejuar por mim, a Deus me fortalecer, peça a Deus, meu irmão, deixa eu ficar caindo nesse mesmo buraco toda a vida. O Davi orou a Deus, ele falou, Senhor, o Senhor me livrou de um lago escorregadio de lodo. O que é lodo? Lodo é onde você cai direto. Ele botou meus pés numa rocha firme. Um novo cântico na minha boca. Então você vê que toda hora você está caindo naquilo ali, você está meio vulnerável na sua fé. Você quer ouvir um pouquinho mais, se fortalecer mais no Senhor. Não é porque você não presta, não. Ah, não presta, não vale nada, tem que ser excluído. Não, irmão. Não dá para dizer. Entendeu? Eu falei para ela. Se fosse assim, irmão, eu já tinha sido excluída há muito tempo. Eu falei para eu já errei várias vezes. Não existe ninguém perfeito. Jesus não me excluiu. Jesus usou o pastor, me pregou a palavra, muitas das vezes me mostrou dentro da palavra que eu estava errada. Eu me arrependi, perdão a Deus, eu estou aqui. Então você não tem que se desesperar, se achar excluída de Jesus por causa disso. Jesus não excluiu você.
Você está entendendo? Você tem que se fortalecer, vir para a igreja, ouve mais a palavra, e você vai se fortalecendo no Senhor. Porque nós não estamos aqui para falar de ninguém, cada um seu cada um. Cada um prega lá do jeito que aprendeu na Bíblia. Mas eu aprendi com o meu pastor e com a palavra que não se exclui ninguém da igreja. Porque você já viu Jesus excluindo alguém? Até os Judas que roubavam a sacolinha, Jesus deixava ele vontade lá com a sacolinha, eles roubavam. Foi esse comércio, entendeu? E quem destruiu o Judas foi ele mesmo. Não foi, entendeu? Então Jesus não excluiu ninguém. O Judas andava para baixo, assim, comia na mesa com ele, Jesus sabia que ele roubava a sacolinha. Entendeu? Mas ele não excluiu, ele deixa a pessoa à vontade, irmão. Ela vai, vamos orando pela pessoa, né? Tem homens e mulheres também, que eu não estou julgando, de Deus, que desistem das almas muito fácil. A pessoa pegou, é mais fácil você excluir do que você começar a fazer um jejum, orar pela pessoa. Que eu conheço também, gente. Aí daí a pessoa sempre fez o bem para você. Ela errou, não presta mais, joga fora, exclui. Será que Jesus está jogando fora os filhos dele? Será que ele pensa assim? Jesus não pensa assim, não, gente. Jesus, ele vê uma ovelha lá que se desviou, por mais errada que ela fez, o sonho de Jesus é trazer ela de volta. Entendeu? Mas por que você não vai lá trazer ela e pegar ela? Não. O meu pastor, uma vez, ele pregou sobre isso. Jesus deixou os 99, foi atrás de uma ovelha que estava perdida, estava ferida, e trouxe ela de volta. Entendeu? Já o filho pródigo, o pai não foi atrás dele. Ele se arrependeu e voltou. Por que o pai não foi? Porque ele estava inteirinho, estava com saúde. Às vezes a pessoa se afasta de Deus. Se ela já se afastou da igreja, tem alguma coisinha trabalhando no coração dela contra Jesus. Senão ela não teria saído daí, ela já tão firmezinha com Jesus. Aí você orar, jejuar, amar aquela pessoa, fazer de tudo para Deus trazer ela de volta é uma coisa, sei lá é outra. Por quê? Porque muitas das vezes você vai e a pessoa não está bem, assim, espiritualmente falando, ela não está bem, ela vai fazer o quê? Ela vai atacar você por lá. Já aconteceu isso lá. Vai tentar aconselhar a pessoa para ela voltar, a pessoa deve tratar mal ainda. Aquela meia dúzia para mim. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer igual o pai fez com o filho pródigo. Eu oro, jejum. Não que eu seja a melhor pastora do mundo, não, mas eu luto pela alma daquela pessoa. Eu oro, jejum, amarro demônios, estudo, converso com Deus, peço a Deus para abrir os olhos, para despertar. Eu até falo com Deus assim, não é daqui, porque cada um tem o seu talento. Não adianta querer roubar talento dos outros. Se é daqui, o senhor traz de volta. Se não é, o senhor até leva para outro lugar que seja. E prega a sua palavra também, esteja com o Senhor. Mas o senhor não deixa essa pessoa se desviar, mas desistir da pessoa. Mas se não tem mais jeito, não, gente, nunca a gente podemos dar uma sentença dessa também. Quem demoniado gadareno, Jesus deu um jeito mesmo, gente. O Saulo, que os próprios irmãos da igreja acharam que Saulo não tinha jeito, lembra foi quem que ele mandou ir lá? Ananias, né? Ele falou, vai lá, Ananias, orar pelo Saulo. Lembra o que o Ananias falou para Jesus? Senhor, você não sabe quem é a peça. Não é que Jesus não sabe. Esse homem é terrível. Ele tem que ter carta lá para prender, gente. Eu me livre chegar perto dele. É mais ou menos assim, não presta para nada. E Jesus, ô Ananias, vai. Porque para mim ele é um vaso escolhido. Ele vai levar meu nome ao gentil. Tipo assim, para você não pode valer nada, mas para mim ele presta. Eu escolhi ele. Eu sei quem é ele. Escolhi com os defeitos, com os erros, com tudo. Pode deixar que o resto é comigo. Entendeu? Então Deus é isso. Deus quando escolheu os discípulos lá, Jesus não escolheu os discípulos perfeitinhos, não. Judas roubava sacolinha. Tomé andava com Jesus, mas não acreditava nele. Pedro era bravo com o negócio.
Pedro, só Jesus na vida de Pedro. Pedro só vivia aprontando. Pedro pegou Jesus, não por ele dos outros. Pedro era terrível. Pedro estava aconselhando Jesus a não se entregar. Então, mas Jesus, o que acontece? Ele escolheu, né, eles e foi montando. Agora, olha quem o Paulo se tornou. Olha como o Pedro se tornou. O Pedro botava os enfermos assim, ó, até a sombra de Pedro, quando passava, curava o enfermo. Então, a gente nunca podemos dar sentença que o outro não muda, até você mesmo. Ah, mas eu não tenho mais jeito. Como você pode falar isso? Você não, na mão de Deus, você tem isso. Senhor, me molda, me muda meu coração. Não quero ser desse jeito, não quero ser desse e tal. E Deus não pode fazer. Você tem que deixar ele mexer. Mas, Senhor, me muda. Ele não pode nem encostar no vaso. Não tira a tira. Não, a mesma coisa assim. Vamos supor, exemplo, se eu não fosse a pastora aqui, a Josu é responsável aqui pelo púlpito, né? Aí a Josu, pastor, não é que a senhora fazer um favor de dar uma limpadinha naquele púlpito? Está muito sujo. Tá bom, eu vou lá para a esposa. Quando eu vou botar, não pode encostar. Como é que eu vou limpar se eu não posso encostar o negócio? Você contrata um pedreiro. Eu quero contratar o senhor para direitar não sei o que lá no meu banheiro. O pedreiro, vai lá com a ferramenta, chega lá. Não, que eu vim consertar. Não, aqui não, o senhor não entra na minha casa, não. Estranho não entra na minha casa, mas como é que ele vai consertar se ele não pode entrar? Porque não é complicado, você tem que deixar ele lá, ver o que está acontecendo. É a mesma coisa em Deus. Você pediu a Deus para mudar você, deixa ele te mudar, irmão. Senhor, fica à vontade na minha vida. Eu aceito. Glória a Deus. Amém? Vamos lá no 2 Crônicas 7, pessoal. 2 Crônicas 7, que essa palavra aqui, eu já vim de casa com essa palavra, ó, desde manhã, quando eu estava orando, essa palavra estava no meu coração. Deus quer falar com a gente nessa palavra. Lá no 2 Crônicas 7, versículo 14, está aqui, ô João, para hoje? Estava aqui? Oi? Veio ontem? Tá. Que aquele dia eu estava lá no meu pai, mas eu mandei o áudio para você, não mandei? Eu ontem de noite eu mandei mensagem para você, mencionando isso. Por que houve? Eu estou profetizando em nome de Jesus, não. Nenhum telefone seu vai quebrar mais, em nome de Jesus. É sério. O óculos do Enzo está quebrando ainda. O óculos do Enzo. Porque a gente fez uma oração pelos óculos do Enzo, né? Porque estava dentro com eu estou profetizando que esse telefone não vai quebrar, não. Em nome de Jesus. Oi? Não, eles devem estar felizes com você, que daqui a pouco eles vão ficar ricos, estão consertando seu celular. Que isso, não? Estou profetizando que não quebra mais, em nome de Jesus. Eu acho. Tem que tratar com carinho o telefone, irmão. Lá no 2 Crônicas 7, versículo 14. Acharam aí? Ele está falando aqui, ó. Faz o seguinte, vamos pegar do 11 para a gente entender melhor. 2 Crônicas 7, 11. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Deus aparece a Salomão a segunda vez e lhe faz promessas, não é isso? Deus não faz promessa só para Salomão, não. Deus faz promessa para a gente também. Pastor, mas Deus não aparece para mim. Aparece quando você está ouvindo a palavra, Jesus está falando com você. É só você prestar atenção no que ele está dizendo, entendeu? Ele está dizendo assim, ó. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou, é isso? E o Senhor apareceu de noite à
seguinte, falei, gente, perde aquela pessoa que não ora, tem que orar. A vida do cristão é regada em oração, você tem que estar sempre orando, você não pode deixar de orar. E Deus ouve. Aí está falando, ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Salomão, ele fez um templo, ele construiu um templo enorme. Até hoje você consegue ouvir o templo de Salomão. E ele construiu aquele templo enorme, né? Aí, para Deus habitar ali, naquele lugar. E não sei se vocês sabem que havia a Arca da Aliança. O pastor até pregou sobre isso. A Arca da Aliança, o Espírito Santo de Deus, ele habitava na Arca. Então, por exemplo, construiu o templo de Salomão, botou a Arca lá dentro. Deus estava habitando naquele lugar. Hoje, esse templo que Deus santifica, que Deus prepara para ele habitar, somos nós. Porque naquela época o Espírito Santo não estava sobre nós na terra, ele estava na arca, ali, na arca. Tanto é que qualquer pessoa que tocasse naquela arca em pecado, ela morria na hora, caía de mortinho, entendeu? Hoje, Jesus, ele habita em nós somos esse templo. Nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Por isso que a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. O nosso corpo, né, que é o templo de Deus, é santo. Por isso que a gente tem que fugir do pecado. Porque você imagina, uma pessoa em pecado, só tocava na arca e morria. Você imagina o Espírito Santo em você em pecado, não vai dar certo. Entendeu? Ele se afasta. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece, sabia? Que isso, pastor? Mas Deus é alegria, mas está escrito na Bíblia, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual você foi selado para o dia da redenção. Só tem uma maneira de entristecer o Espírito Santo, quando a gente cai dentro do pecado. Pecado, gente, pecado, a gente tem que lutar. Se você cair no pecado, às vezes acontece, né, a gente cair. Você tem que lutar para sair dele logo. Não deixa estender, não. Porque o tempo que você está em pecado é o tempo que você está separado. E esse tempo separado, meia hora já é o suficiente para o bichinho fazer festa. Uma hora, o bichinho solto na nossa vida, imagina, se separar de Deus. Eu vigio muito isso. Pensamento que não era para ter pensado, eu na hora, peraí, não, Deus, me perdoa esse pensamento, está amarrado. Toda hora eu estou me limpando, porque senão você fica separado de Deus. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, se eu cerrar os céus, vamos aqui, ele está dizendo, escolhi para mim este lugar, para colocar o templo de Salomão. Hoje ele escolheu você, escolheu eu, para a casa de sacrifício, você ser templo de Deus. Pastor, mas por que é casa de sacrifício? É um sacrifício para a sua carne você obedecer a palavra, sabia? Porque o seu espírito quer fazer a vontade de Deus, mas sua carne é terrível. Para a tua carne é difícil você amar seu inimigo, você perdoar, você pedir perdão, você obedecer os mandamentos de Deus. Não falar mal de alguém, às vezes a linguinha ficou santo, querendo falar, entendeu? Aí você falou, não vou. Aí tu quer entrar na conversa e depois, não, tá amarrado, você é pecado, você tá entendendo? Aí você tem que vigiar. É igual televisão, vigia de televisão. Quando você está vendo noticiário lá, negócio de política, aquela coisa, eu não vou nem me ouvir para não pecar. Se você ficar ali, daqui a pouco você está xingando alguém, eu evito para não pecar. Jesus, ele falou o quê? Buscar as coisas que são de cima. Então, eu fico focada aqui na palavra, só orando por eles. Eu vou ficar olhando para isso, daqui a pouco você está revoltado da vida. Eu tenho evito. Eu não gosto nem de ouvir. Tem gente que vai me dar, perguntar a minha opinião. Eu falei, não quero saber nada, vou orar, vou deixar na mão de Deus, entendeu?
Nossa justiça é o Senhor. Mas onde que a gente vai parar? Irmão, no céu. Eu prefiro parar no céu. Entendeu? Mas desse jeito, como é que a gente vai viver? O Senhor, meu pastor, nem nada, eu estou olhando para Jesus. Quando o povo de Israel estava lá no deserto, eles tinham Bolsa Família, eles tinham Gás, eles tinham, sei lá, cesta básica, vale refeição, eles tinham governadores, eles tinham presidente, tinham prefeito, tinha reis, tinha. Eles não tinham. Eles tinham um homem que Deus levantou lá, que inclusive, olha só as coisas de Deus, como é que é lindo, ainda era um ex-assassino, entendeu? Que Deus levantou para guiar aquele povo, um cajadinho na mão. Isso que eles tinham, entendeu? Deus usava lá Moisés para guiar eles. Mas a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto, nunca morreram de fome, saíram de lá robustos, até as sandálias dos pés dele não se gastavam, saíram tudo saudável, ninguém morreu. Tu não vai falar que eles morreram de doença, eles morreram de rebeldia, de desobediência, murmuração, mas tu não vai falar que eles morreram de câncer, morreu nada disso. Tinha uma serpente de bronze, hoje não, Jesus já levou as nossas enfermidades. Hoje Jesus já levou na cruz. Naquela época não tinha levado. Deus mandou criar uma serpente de bronze. E ali tinha o poder de Deus. E todos os enfermos chegavam lá, olhavam para a serpente e era curado. Na hora. Ninguém. Tinha um salvo. Não era lupa 24 horas. Era serpente de bronze. Ia lá, olhava e ficava curado. Ninguém morreu doente. Então quem cuidava deles? Deus. E quem vai cuidar? Quem prometeu cuidar da gente quando a gente estiver aqui na terra? Deus, eu guardaria a sua entrada, eu guardaria a sua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é o nosso pastor, nós estamos aqui, mas nós estamos sendo dirigidos, guiados, cuidados por Ele. Ele pode usar homens, mulheres, sei lá, para nos abençoar, mas tudo está vindo dele. Nós somos povo dele, um povo dele aqui na terra. Então nós não temos que ficar com medo. Meu Deus, faltava morrer. Não, ele falou isso, ele não ia te desamparar. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Mas essas doenças, essas pestes, mas o que ele falou no Salmo 91? Praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao seu lado, uma violência. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu lado. Você está muito bem guardado com Deus. Perigoso é aquelas pessoas que saem da presença de Deus. Aquelas dali. Irmão, eu estou falando uma coisa para você que eu não gosto nem de falar. Não gosto porque senão eu não quero que vocês pensem de mim que eu sou uma coisa, não. Pensa que Jesus é, que eu sou servo, entendeu? Sou pozinho da terra, não sou ninguém importante, não. Mas se você ler a carta de Paulo, no Novo Testamento, você vai ver que Paulo chorava às vezes por causa do povo. Paulo chorava por causa da incredulidade do povo, às vezes o povo não cria, aqueles que se desviavam. Ele falava assim como se fossem dores de parto até que Cristo, aqueles que se perdiam. Então eu vou te falar uma coisa, não é para você ficar comovido que pastora boa não, mas às vezes eu choro diante de Deus, para você, pelo amor de Deus, abre os olhos dessas pessoas que não estão vendo a verdade, as pessoas que não estão se firmando com Deus, abandonaram a igreja, outros passam quase um mês sem vir no culto. Gente, se ela soubesse o perigo que ela e a família dela está correndo. Eu falo muito com Deus, pelo amor de Deus, Senhor, você é um Deus benigno, misericordioso, guarda a família dessa pessoa, até essa pessoa se equilibrar, não deixe de autodestruir, não, Senhor. Porque tem gente que está muito doido, tem gente que perdeu o juízo, tem gente que não quer mais saber de Deus, não adorou Jesus. Estava na igreja aí firme e forte. É uma vergonha. Agora o Deus da pessoa, o dinheiro, a pessoa esqueceu, abandonou Deus. Gente, é um perigo isso. A gente está vendo que o diabo está só levando para o matadouro, sabe? E a gente está querendo ajudar. Não pode, porque se você tentar falar alguma coisa, aí o espírito que está ali ainda vai levar a pessoa para todo mundo. Vai pensar que você está querendo ficar socado na igreja, alguma coisa ele faz a pessoa pensar. E não é isso. Entendeu? Agora a gente com Deus você não está
Porque que só o único que pode guardar a gente, a nossa família aqui, é Deus. E está guardando pelo fiasco cultural, porque aquelas pessoas que é de Deus mesmo. Nós estamos buscando dentro de Deus, nós estamos sendo salvos, exprimidos. Imagina aquela pessoa que não é. E isso está escrito na Bíblia. Que nós somos de Jesus, já começou o julgamento pela gente, que com muito sufoco a gente se salva. Imagina quem está longe da presença de Deus. Entendeu? É coisa séria. Então, com Jesus, a gente não precisa ficar com medo de bala perdida. Nunca vai te achar. Porque Jesus não vai deixar de te achar. Tem um anjo ao teu redor. A sua família, está todos eles guardados. A mão do Senhor está sobre eles, porque você tem uma aliança com Deus. Então, enquanto você tiver uma aliança com Deus, eles estão protegidos. Você entendeu? Ah, não vou passar fome, andar rasgado. Mas Jesus falou na palavra dele, né? Davi disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem uns que passam sufoquinho aí, mas porque a pessoa também não é fiel a Deus, né? A pessoa não devolve um dízimo. Se você for pregar de dízimo, eles acham que a gente está querendo dinheiro deles, então vai ficar sofrendo para nesse ano, porque o destruidor, o devorador está solto ali. Mas as pessoas que estão devolvendo a Deus, irmão, você pode não estar rico, mas também passando fome você não está. E às vezes você está reclamando da vida, poxa, mas está meio apertado, mas pode ter certeza, para aqueles que não são fiéis a Deus, está mais apertado ainda. Você ainda está bem ainda. Está comendo, está bebendo, Deus está cuidando de você. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos e consuma a terra, ou se eu enviar o quê? Peste entre o povo, não é isso? Vou te explicar aqui. As coisas não estão saindo muito bem, pastor. Tem um montão de coisa dando errado na minha vida. E eu não sei o que está acontecendo. Muitas das vezes, não é que você é uma pessoa mal, você é uma pessoa perdida, não é nada disso. Você diz, mas o que eu estou pecando? Que eu não xinguei ninguém, eu não estou com ódio de ninguém, mas não é isso. Às vezes Deus está chamando você de volta. Você tem que ver coisas que você fazia para Deus, você não fazia mais, ou se você não está se afastando. Jesus falou lá no Apocalipse, né? Tenho, porém, contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Né? Ele está falando, arrependa-te, veja onde você caiu e volta. Então, às vezes, não é teu pecado, mas às vezes você vai fazendo assim, vai distanciando, você não está sentindo, mas você está se distanciando um pouco. Já não presta mais atenção assim, tanto na palavra como era antes. Já não leva tão a sério o que é ensinado como era antes. Às vezes você já não ora mais como orava antes. Você está entendendo? Então você tem que prestar atenção nessas coisas. Porque se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver vários profetas que Deus usou para trazer o povo de volta para a santidade. Porque o povo estava se afastando de Deus. Já não buscavam a Deus como buscavam antes. Já não oravam mais como oravam antes. E Deus usou lá vários profetas para fazer conserto. O povo voltar a buscar a Deus como era antes. Então o que ele está falando aqui? Que às vezes as coisas começam a dar tudo errado. Você, meu Deus, não estou entendendo, mas preste atenção. O ser humano também, ele é meio estranho. Em geral. Porque às vezes que está tudo bem, está tudo indo muito bem, você não percebe que você tem que ajustar algumas coisas na sua vida. Você não está entendendo. Está indo tudo bem, mas às vezes você não entende que tem que buscar um pouquinho mais a Deus, não percebe que você está se afastando um pouquinho de Deus. Então, se também não der errado, você também não vai acordar. O problema é esse. É igual Balaão. Balaão, Deus falou para ele não ir. Entendeu? Se vai tudo bem no meio do caminho, ele acha o quê? O caminho dele está dando tudo certo, a jumenta está correndo e tudo. Vou chegar lá rapidinho. Entendeu? O pessoal já me deu comida, trouxe lanche e tudo. Ele ia achar o quê? Que ele estava no caminho certo. Deu errado ali, deu. E aquele errado que deu não era
diabo não, era o próprio Deus que botou um anjo lá. Entendeu? Porque ele estava indo por um caminho errado. Também, se não desse errado, como é que ele ia saber que ele estava indo por um caminho errado? Até com o anjo, para ele não discutiu até com a jumenta, ele estava cego. Porque imagina você ficar discutindo com um bicho. Hã? A jumenta falou para ele: pô, eu sou sua jumenta um tempão, por acaso eu já fiz isso com você? Ele: não, irmão, se a jumenta fala isso, ele meteu o pé. Cara, essa jumenta tá boa. Eu ia achar até que eu estava ficando maluco, eu estou ouvindo coisa, um jumento. Ele não, ele ficou normal. Ah, o que é? Ele vai discutir com o jumento. Até que o anjo, Deus abriu os olhos dele, ele viu um anjo. E o anjo estava com uma espada e tinha ido contra ele. Ele falou: eu vim como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Se não tivesse dado errado, ele ia continuar no caminho. Entendeu? Então, às vezes tem coisa na nossa vida que eu vivo assim, tá? Eu em particular. O negócio está dando errado, eu vou orar, redobro um pouquinho minhas orações, orei, não adiantou, vou fazer um jejum. Fiz um jejum, o negócio ainda está meio assim, eu me consagro mais, oro um pouco mais, jejum um pouco mais. Mas se o negócio continua dando errado, aí eu começo a procurar. Não, alguma coisa tem de errado estou na minha vida. Ou eu estou pecando em algum lugar, uma brecha que eu dei, não estou vendo, o bichinho entrou, ou eu não estou crendo, minha fé está meio fraca. Aí sabe o que eu faço? Começo a ouvir mais a palavra. A fé vem por onde? Eu começo a ouvir mais. Já sei a falta de fé, vou ouvir mais para fortalecer minha fé. Aí eu ouço mais, continuo orando. Se continua dando errado, eu começo a procurar. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa que Deus está falando que eu não estou entendendo. Alguma coisa que Ele está mandando a fazer que eu não estou fazendo. E às vezes não é tão pecado, às vezes é uma mínima coisa que Ele está te pedindo, mas você não está prestando atenção. Aí fica agarrado ali, está daquilo. Entendeu? Então, é por isso que a gente precisa prestar atenção. Então, ele está falando aqui, ó, se eu cerrar a chuva, peste, doença, um montão de problema. Aí ele estava, presta bem atenção, Deus, Ele chama você ao arrependimento, você voltar, você se consertar, mas sempre te dando uma chance de mudança. Se você fizer isso, meu filho, minha filha, eu vou mudar a sua história, isso vai acabar. Eu posso mudar a sua casa, a sua família, mas você tem que se render ao que Deus está falando. Isso que a gente tem que prestar atenção. Não está acontecendo isso aqui? Ele está falando, se eu ordenar o gafanhoto, vou enviar a peste, problema, né? Mas aí ele deu uma saída para o povo, ó. Aí está falando aqui, ó, no 14, e se o meu povo, isso aqui ele estava o pessoal lá fora, estava o povo de Deus, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, como assim? Ah, eu sou cristão, eu sou cristã, sou de Jesus. Deu certo é você dizer que você é cristão, não que você é evangélico. Você tem que ser um cristão, entendeu? O evangelho é só o nome da doutrina. Se você tiver a marca de cristão, aí você é seguidor de Jesus Cristo. Se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar, pastora, me explica aqui o que é se humilhar. Gente, a gente tem que aprender para você depois não perder a bênção. Se humilhar não é você rolar no chão, meu Deus, botar a cara no pó, eu vou vestir de um pano de saco, me dá um pano de saco aí, não. Antigamente eles rasgavam as vestes, já viu? Hoje, depois que o véu lá se rasgou, Jesus morreu na cruz, então você tem que rasgar o seu coração diante de Deus. Não é só a roupa. O que adianta rasgar a roupa daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa de novo? Cuidado você não. E cuidado para você não ficar sem roupa. Dependendo da situação, que tem gente que. Aqueles que erram toda hora, daqui a pouco tem uma peça de roupa no mão. Tá ruim. É melhor rasgar o coração, entendeu? Hoje a gente tem que rasgar o coração diante de Deus. Se humilhar, o
que é se humilhar? Presta atenção. Se humilhar é quando você aceita a palavra, mesmo se ela vier te corrigir, você aceita. Mas por que é uma humilhação? Para a tua carne é. Você já viu? A maioria das pessoas, isso não é você não, é todo mundo. É eu, todo mundo. Sabia que o ser humano aí tem uma dificuldade de ser repreendido? Ninguém pode ser repreendido. Já te chamaram a atenção? Ninguém gosta. Se ama ou elogio. Você ri pra caramba, vai te repreender para ver se você vai aguentar. Não gosta, tem gente que fica até brava. Porque a nossa carne, ela é desse jeito. Então, muitas das vezes, a carne quer uma coisa e Deus quer outra. Ele está te ensinando. Você está com ódio de alguém, Jesus falou, não, você tem que amar essa pessoa. Sua carne acha que é um absurdo. Branco derretido, não sei o que está vendo. Mas a palavra de Deus é essa, gente. Você tem que se humilhar a si mesmo. Toda vez que você aceita o que Deus está falando, você é certo ou você é errado. Você está certo, você vai orar. Você está errado, você vai lá, Deus, eu reconheço, eu pequei. Você está se humilhando diante de Deus. Não é assim, não adianta você se rolar no chão, botar pano de saco, botar a cara no pano. Não é isso não, gente, que é se humilhar não. Isso aí você pode fazer ele sair dali e continuar a mesma coisa. Não vai mudar nada. Se humilhar quando você aceita o que Deus está falando. Não, se eu tenho que mudar, eu vou mudar. Pedir força a Deus, eu vou ser diferente. Ou se eu tenho que às vezes Deus manda você fazer um bem com uma pessoa que você não quer fazer um bem para aquela pessoa. Você não quer ir nem lá. Na verdade é essa. Entendeu? Você não está nem querendo ir lá na pessoa e vai lá na pessoa. Você está entendendo? Então você vai lá, às vezes você é humilde, você vai ajudar a pessoa, você vai pedir perdão de alguém. Deus está falando, pede perdão. Você não quer pedir perdão de ninguém. Vai, Deus está falando, vai ir. Para a sua carne, aquilo é uma humilhação. O diabo está põe na tua cabeça, não vou me humilhar nada. Entendeu? Mas para Deus, você está fazendo certo. Então, toda vez que eu aceito o que Deus está falando, eu estou me humilhando diante de Deus. Sabia que eu já pedi perdão várias vezes? Não foi só uma vez, não. Sabia que eu já pedi perdão várias vezes a pessoas que não era eu que estava errado. Não era eu que estava errado. Mas Deus falou, vai lá e pede. Entendeu? Aí uma pastor, mas por que Deus falou para você não pedir perdão? Talvez ele estava querendo me ensinar, talvez ele estava querendo me usar para ensinar aquela pessoa o que é humildade, porque ela está precisando pedir perdão, ele, né, no caso. Mas de repente Deus queria me usar como um exemplo aí, tá vendo? Um exemplo, você nem fez nada com você, mas está te pedir perdão, mas eu pedir perdão não dói? Sei lá, talvez Deus está querendo me usar para isso. Eu fui. Fazer o quê? Entendeu? Então, às vezes, para a nossa carne é um incômodo fazer o que Deus quer. Mas isso é uma obediência a Deus. Ele só ganha quando a gente obedece. A gente não perde, a gente ganha. Pode ter certeza disso. Aí ele está falando aqui, se o povo se chama para não se humilhar, que é você aceitar a palavra de Deus. Aí você vai fazer o quê? E orar. Tem que orar, não pode deixar de orar. E a oração é um diálogo seu com Deus. Ali você vai pedir perdão, você vai perdoar, você vai falar com Deus os seus problemas, suas dificuldades, pedir ajuda dele, falar sobre a sua família, sobre tudo. E orar por todos os homens. Se você orar só por você, isso é uma oração egoísta. Não tem como Deus ouvir isso. Só pensa em você. Entendeu? E buscar a minha face. Pastora, orar já não é buscar a face de Deus? Não. Orar é uma coisa, buscar a face de Deus é outra. Mas o que é? A oração, um diálogo seu com Deus. Buscar a face, porque você vai orar, você fala sobre você, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, Quando você vai buscar a face de Deus, aí não, aí você vai buscar a presença dele. Aí é você e ele ali. Esquece agora os problemas, seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó.
Aí é a hora de você adorar a Deus. De repente você tem aí no seu coração um louvor, ou você põe louvor lá no celular, você canta aquele louvor, adora a Deus e busca a presença dEle. Senhor, eu preciso do seu Espírito Santo, eu preciso da sua presença, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor esteja aqui comigo. E é isso, você está buscando a presença dEle. Eu oro as minhas orações por todo, mas eu tenho minha oração particular. E quando eu vou dormir, eu peço o Espírito Santo de Deus. Eu falo, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, não me deixa. Dorme comigo, fica aqui comigo. Eu não posso, o Senhor não pode se afastar de mim. Eu sozinha não sou nada. Eu busco a presença dEle. Eu peço a Deus, esteja comigo, me dá força. Então, uma coisa é você orar, outra coisa é você adorar, outra coisa é você pedir, buscar a face de Deus. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui, ó, buscar a face de Deus, melhor dizendo, se você já orou, já é buscar uma intimidade maior com Deus. Você buscar a face de Deus, entendeu? Porque você vê uma pessoa face a face, é uma intimidade. Sim ou não? Pastor, mas eu nunca vou ver Jesus fazer, irmão. Mas você vai sentir que você está com Ele, que Ele está andando com você. Jesus é como um vento. Você não vê Ele, mas você não sente. E tem horas que você sente o vento fraquinho, mas tem horas que você sente o vento ali. Sim ou não? Tem horas que você sente aquela presençazinha de longe, mas tem horas que você sente mesmo a presença de Deus ali. Tanto que você buscou a face dele, glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Vou até os cabelos, irmão dele. Então, ele está dizendo assim, ó. E se converter e orar e buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Pastor, o que é se converter do seu mau caminho? Tem aquilo que você vê que está errado? Vira e mexe, vê se quando você faz está errado. Se converter é mudar de ideia. Você sozinho você não consegue, você tem que orar. Deus, tira essa mania de mim, tira esse hábito de mim. Porque eu oro pelas pessoas, por exemplo, eu oro pela minha família, mas eu tenho que orar por mim também. Porque não pode ser assim, eles fazem as coisas certas, mas não tem errado. Eu também tenho que fazer certo. Hello, motor. Então, eu tenho que dar um bom exemplo. Aí eu tenho que ser mais vigilante ainda. Entendeu? Então você tem que pedir a Deus, Senhor, isso aqui que eu falava, nada a ver, o Senhor já falou para mim não falar mais, não deixa de falar mais. Entendeu? Isso aqui que eu fazia, que não era legal, o Senhor não gostava, me ajuda. E, gente, se você tiver 1000 anos, tu não vai estar, porque ninguém vive 1000 anos. Mas se você tivesse 1000 anos aqui na face da terra, e 1000 anos Jesus for mudando você, se convertendo, você não está escape de errar. É isso que você tem que entender. Você é ser humano. Então você tem que ir. Não adianta você cansar de se corrigir. Verdade é essa. Por que a gente vai para a igreja e Deus está sempre usando alguém para corrigir a gente? Porque a gente é ser humano. Infelizmente a gente. Aí Jesus bota para o lugar. Aí não é uma coisa. Ele que tem que ter paciência com a gente. Falar não, ele tem. Entendeu? Teve uma fase da minha vida que eu ficava tudo errado. O que eu estou fazendo? Cara, eu não estou fazendo nada, não estou com raiva de ninguém, não xinguei ninguém, não estou fazendo nada. Mas por que as coisas estão acontecendo isso? Sabe o que eu fui descobrir? Eu ouvindo a palavra, o pastor pregou, eu estava falando muita coisa negativa. Aí Jesus começou a usar o pastor para falar, não, você só fala errado. Aí, meu Deus, eu estava acontecendo isso mesmo. Eu pensando, né? Aí eu orei, eu ponho guarda na porta da minha boca, me ajuda. Aí parei de falar errado. Daqui a pouco, começou a dar um pouquinho certo, começou a dar errado de novo. Vou dar uma partida. Mas eu não estou mais falando nada errado. O que está acontecendo agora dessa vez? Aí depois eu fui ouvir a palavra do pastor falando, irmão, não
pode murmurar. Eu falei, Jesus, não andei reclamando. A gente esqueceu, só Jesus. Deus tem que ter paciência com a gente. Meu Deus, eu andei reclamando, meu Jesus. Ai, meu Deus, me ajuda. Aí fui lá e orei a Deus. Parei com aquela reclamação, as coisas começaram. Entendeu? A gente sempre. Já viu aquela roupa que você manda fazer na costureira? Tudo bem legal, mas sempre tem que dar um ajustezinho. Ó, ficou bom, mas tem que dar um pedacinho. A gente é assim, tem onde correr. Só Jesus não tem paciência com a gente. Então ele está falando aqui, ó, e se converter dos seus maus caminhos, não é isso? É você parar. Tudo que é de errado tem que parar. Mentira, ódio, desejar mal para os outros, tudo isso, tem que limpar o coração. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó, então, ele está falando, o povo, estava explicando o povo o que tinha que fazer para as coisas mudar. Entendeu? Para cessar aquilo ali, aquela ventania, fome, peste, era doença, um montão de coisa. Mas a pastora Deus falou que já levou nossas doenças, que mal não, ele já levou, mas as doenças são espirituais. Se você pecar, você está abrindo a porta para o inimigo. A doença é dele. Quem botou a doença em Jó? Entendeu? Se você pecar, você está separado de Deus. Separado de Deus, ele vai lá, ó, vou botar uma dorzinha aí nas costas dele, né? Aí você quer mandar embora, mas como? Se você está separado de Deus. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó, lá no 15. Agora, não. E se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Não é isso? Porque quando você tira o erro, você limpou, você agora tirou todo impedimento ali do caminho. Quando você se confessa, limpa o seu coração, você está agora, o caminho está limpo entre você e Deus. Aí ele está dizendo aqui, eu perdoarei, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Olha só, se Deus não quisesse perdoar os nossos pecados, né, tudo bem. Sinceridade, se Deus falasse assim, Fabiana, a partir de hoje, acabou, eu não perdoo mais seus pecados, era melhor botar uma corda no pescoço e matar logo. Fazer o quê? Deus não vai perdoar mais? Acabou. Mas se ele está disposto a perdoar, isso já é uma bondade dele. Ele já não está nem querendo levar em consideração o que você fez daqui para lá. Está disposto a esquecer, perdoar, pagar tudo. Então, uma oportunidade que Deus está dando a gente de começar tudo de novo, já é uma bondade dele. Agora já pensou, Deus está disposto, eu perdoarei seus pecados. Não, mas eu não quero, aí não, você é cabeça dura, fazer o quê? Vou falar o quê? Então tá bom. Lembra que aquele povo de João lá, eles não queriam, Jesus queria ajudar eles, gente. Eu vou me retirar, e vocês vão morrer dos vossos pecados, se vocês não creem que eu sou. Entendeu? E eles não creem, não vão fazer o quê? Fico com o pecado de vocês que vão embora pregar para os outros. Entendeu? É uma oportunidade que Jesus está dando. E eu vou segurar essa oportunidade, que eu preciso de Deus. Como é que eu vou viver sem Deus? Aí ele está dizendo aqui, ó, e perdoarei os seus pecados. Cadê? Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Pastor, o que é sarar a terra? Aquilo tudo que estava dando errado, sabe? Deus quer fazer tudo novo. Deus quer sarar a terra, Deus quer mudar a sua história. Aquilo que está dando errado, as portas tudo fechadas, parece até que, pastor, a porta está aberta, eu vou correndo, quando eu chego perto daquela porta na minha cara. Entendeu? Aí eu vejo o outro, vai lá, que aquela ali está aberta, quando eu chego lá, a porta na minha casa.
Implicância comigo. É só quando eu chego que as portas se fecham, não é possível. Jesus está querendo mudar isso, gente. A vontade de Deus não é que ninguém sofra. Meu Deus, vocês têm filho? Vocês que têm filho, vocês querem ver o filho de vocês sofrendo? Triste, desesperado? Deus não quer ver ninguém sofrendo. Só que a gente tem que entender ele. Tem que fazer isso aqui, ó, orar, buscar a face do Senhor, procurar sempre estar se limpando diante de Deus. Senhor, eu fiz, eu falei, não foi legal, mas eu preciso do seu perdão, me ajuda a mudar. Ele vai embora, aí ele vai, você vai fazendo isso, ele vai abrindo as portas, ele vai sarando a tua terra. Glória a Deus, daqui a pouco você for ver, está tudo no lugarzinho certo, porque você está se rendendo ao Senhor. Agora, se eu endureço o meu coração, aí, próximo, só Jesus, não anda de jeito nenhum, engasga ali. Aí ele está dizendo aqui, ó, e perdoarei se eu pegar, sararei a tua terra. Aí ele diz, ó, depois que você faz isso, ó, agora estarão abertos meus olhos e atentos o meu ouvido à oração desse lugar. Olha o que ele diz. Ele estava falando lá com o povo. Se você se consertar, fizer isso aqui, ó, pode ter certeza que eu vou ficar atento a vocês. E tudo que vocês orar, eu vou atender vocês. Olha só. Assim, eu vou mudar a história de vocês. Porque agora eu escolhi e santifiquei. Presta bem atenção, pessoal. Nós somos a casa. Nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Ele está dizendo aqui, eu escolhi. Quem escolheu você foi Deus. Quem escolheu a mim foi Deus. Pastor, a senhora pode provar, isso está escrito na Bíblia. Jesus disse assim, não sois vós, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi a vós. E os nomeei para que vá e dê fruto. Você está aqui, não é porque você escolheu Jesus. Jesus escolheu você primeiro. Não está dizendo aqui. Aí ele está falando aqui, eu escolhi e santifiquei. Pastor, o que significa isso? Quando Deus escolhe você, Ele vai santificar você. É isso que eu acabei de falar no começo. Ele vai começar a moldar você. Porque Ele precisa morar, habitar em você. Ele não pode habitar com o pecado. Então Ele vai te limpando do pecado. Ele vai santificar você, para viver em você. Sim ou não? Aí ele está falando, agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja perpetuamente nela. E estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha só, Deus escolheu você, Ele quer que você ore, que você busque intimidade com Ele, que você se converta, muda aquilo que está errado, porque Ele quer que os olhos dele estejam em você todos os dias. Ele quer viver, morar, andar, habitar com você. E para isso o mal tem que sair. Pode ficar ali, porque Deus e o pecado não se mistura, igual água e óleo. Tenta misturar lá para você ver, não vai misturar. Por isso que Ele tem que santificar a casa, entendeu? E Ele está falando que todos os dias Ele vai estar atento. A Bíblia diz que Deus, os olhos do Senhor, procuram os fiéis dessa terra. Pastor, e todavia, se eu não quiser obedecer a Deus, vamos dar uma puladinha. Lá no 19, dá um pulinho aí para o 19. Pulou? Porém, se vós vos desviares dos meus mandamentos, não é da igreja não, é dos mandamentos. A gente tem que ficar na igreja também. Se a gente está no mandamento, a gente não vai se desviar da igreja, que a Bíblia diz não deixar a vossa congregação. Aí ele está dizendo aqui, ó, porém se vós desviares e deixar os meus estatutos, os meus mandamentos que vos tenho proposto, e furdes e servires a outros deuses. E quando fala em servir a outro Deus, não é que você vai se prostrar numa estátua
Satan não é o Deus da prostituição, Deus do ódio, Deus da mentira, coisas que você vai, entendeu? E se prostrarmos a eles, então os arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa, que consagrei meu nome. Lá, ele está falando que lançarei, né? Mas deixa eu te explicar, quando nós pecamos, o Espírito habita em nós. Se não santifica para habitar em nós. Quando nós pecamos, se separamos de Deus. O que acontece aqui é que o Espírito Santo sai. Ele se afasta de você. Isso aconteceu com Sansão e aconteceu com Saul. A Bíblia diz que Saul, como ele não queria se render a Deus de jeito nenhum, o Espírito Santo se retirou de Saul. Ele começou a ser atormentado com o demônio, coisa séria. O Sansão, a mesma coisa. Sansão, como estava naquela teimosia, porque Deus não chance ele, mas ele começou teimando cada língua. A Bíblia diz que ele pensou, né, que Deus estava com ele, mas ele não sabia que o Espírito já tinha se retirado dele. Quando a gente insiste no pecado, ele é um Espírito Santo, ele não vai ficar junto com o pecado, ele se afasta. Ele se afasta. E quando ele se afasta, ele pega o diabo. E Jesus disse em mim, pastor, como é que ele faz para ele voltar? E você tem que se consertar de novo com Deus. Mas é isso aqui que ele falou, se converter, você não entendeu? Se arrepender, aí ele volta. Aí também quando ele volta, começa a dar tudo certo. Agora você está entendendo que você não é bipolar, sua vida não é bipolar, porque tem hora que a pessoa fica assim, por que tem hora na nossa vida, pastor, de cristão, que parece que está dando tudo certo? Daqui a pouco parece que está dando tudo errado. Aí quando ele está quase desistindo, vai dar tudo certo de novo, porque o Espírito Santo está cheio de paciência, que ele vai, aí você pecou, não quer se arrepender de jeito nenhum, ele sai. Aí, mas por que quando parece que não vai dar mais, ele volta? Porque quando não dá mais, é a hora que realmente você se arrepende. Entendeu? Porque às vezes tem gente que vai até as últimas. Não é bem assim, não é bem assim. Mas as coisas começam a apertar, a pessoa desmorona. Mas a hora que ela desmorona, meu Deus! Aí é a hora que ela realmente se arrepende. Entendeu? Que ela realmente pede, Deus não quero, me perdoa então, não aguento mais. Aí você se arrependeu, o Espírito Santo volta. Aí o que acontece? Começa a dar tudo certo, ele está na tua vida. Ele vai começando a mudar tudo. Entendeu? E agora, pastor? E agora que se você quer que continue dando certo, você continua lutando pela santidade, para ele permanecer. Eu acabei de falar isso para vocês. Você sentiu que você errou? Seja uma pessoa rápida. Pegue logo perdão, vai lá, Senhor, me ajuda, me dá força para não estar sendo tentado. Para tudo e vai orar. Deus, não deixa eu cair nessa tentação. Esse espírito está tentando me jogar contra o Bernardino, ou está tentando fazer eu mentir, Deus me dá força para não fazer. É melhor você fazer isso. E você fazendo isso, o Espírito Santo vai te ajudar a você resistir à tentação e ele não chega a sair da sua vida. Entendeu? Ele não chega a sair. Você vai andando, aprendendo a andar com Deus. Porque o maior ataque do diabo é toda hora ele tentar te tirar de Jesus. Toda hora ele tenta tirar. E como que ele tenta? Só tem um jeito. Não tem outro jeito. Ele fica cutucando você. Ele fez, ó, o que ele fez com Jesus? Tentou tentar Jesus com pão, não funcionou. Aí tentou tentar Jesus com carne. Aí ele falou, mas Jesus tentando suicídio, Jesus não aceitou. Mas tá bom, já que você não quer morrer, então eu vou te dar todos os reinos da terra. Entendeu? Então tu vê que o diabo não desistia. Toda hora ele via uma diferente. Porque o que ele estava tentando fazer ali? Estava tentando fazer Jesus. Olha, ele tentou fazer a própria palavra, o próprio Deus pecar. Estava tentando fazer Jesus pecar, como fez com Adão e Eva, para separar Jesus de Deus. Entendeu? E isso ele tenta fazer, porque para ele tentar lhe destruir a sua família, destruir a sua prosperidade, acabar com a sua vida, ele não pode fazer isso se você estiver
presença de Deus. A única maneira dele destruir você e sua família, ele tem que tirar você da presença de Deus. E para isso ele fica ali. Tem dia que é o dia todo tentando tirar você. E usa não sei o quê. Até bicho se deixar ele usa. Se deixa seu bife lá em cima, lá, o gato parar muito perto do bife. Parece que você perde a paciência e dá uma burroada daquele gato lá. Entendeu? Parece que xinga o gato, esse gato desgramado pelo bife. Pronto, acabou com o seu dia por causa do bife. Ele é terrível. Coisa séria. Isso aconteceu comigo. Aí eu vou aqui na igreja. Uma vez ela falou, ela me mostrou um prato. Aqui, pastor, o que eu fiz de domingo lá em casa com a minha família? Uma receita nova. Falei, caraca, irmão, não vi o prato, tá de parabéns. Pelo visto, esse frango deve ter ficado muito bom. Pastora, ficou uma delícia. Olha, vou fazer o seguinte, já que a senhora gostou da foto, eu vou fazer um frango desse só para a senhora. Falei, sério, irmão? Glória a Deus, irmão bonito. Coisa de frango, né? Ela veio lá, poxa, obrigada, Deus abençoe. Não precisa se importar, não, mas eu senti no coração, vou fazer, a senhora vai ver só. Quando foi um dia, eu estou aqui na igreja, ela trouxe, irmão, tá, cheiroso, uma panela assim, é para você e para suas meninas. Ah, obrigada, irmão, tá, abracei ela. Muito, cara, você vai amar, vai ver só, é uma delícia. Aí eu levei o frango para cá, toda empolgada, né? Só que eu cheguei em casa tardíssimo, eu estava muito cansada, gente, muito. Eu tinha feito várias reuniões, não sei se eu tinha feito visita, não sei, eu estava exausta. O que eu fiz? Eu peguei o frango, coloquei naquela tampadinha, ela trouxe esse tampadinho, um paninho de prato, e com a boquinha da panela assim, a tampa em cima. Eu peguei e botei lá no cantinho do armário. Estava fresquinha ainda, eu vou botar ali. E na minha intenção eu ainda ia comer de noite. Aí eu fui orar, mas porque muito cansado com sono, eu falei, não, eu vou deixar para me comer amanhã, mas para dar aqui para amanhã não estraga, não, ela trouxe fresquinho. Eu já estava cheio de sono, eu orando, eu peguei no sono. Irmão, quando eu acordei no outro dia, estava pano de prato com água. Tampa de panela no outro, panela vazia. O gato foi lá e fez a festa. E o que eu te falo? Não deixou nem um pouquinho para mim. Falei, caraca, o que esse gato fez? Irmão, eu na expectativa de provar um negócio, irmão. O que ele acabou com o frango? Falei, Natasha, o gato ficou o frango todo. Irmão, mas assim, na hora ameaçou me dar uma chateação do gato. Falei assim, eu não vou nem olhar para ele. Eu respirei fundo e falei, eu não vou nem olhar para esse gato. Esperar passar primeiro. Depois só vi ele passando lá no quintal com a barriga assim. Gente, pior não foi isso não. Lavei a panela, fiquei triste. Aí depois a irmã da igreja, e aí, irmão? O frango estava bom? Eu falei, cara, mandou falar para o gato meu frango. Coisa séria, gente. Tá sempre isso. É cada coisa que a gente passa. Então, mas se eu sou pessoa de Deus, se é outra pessoa, expulsar o gato de casa, dar uma burroada no gato, desgramado no meu filho, não, fazer o quê? O meu não ia fazer voltar o frango atrás. Eu falei, Jesus, eu perdi o triste, eu fiquei, porque eu estava querendo, e nunca experimentei aquele frango até hoje. Aí está na hora aqui, vamos lá. E farei, e arrancarei da minha terra que lhe dei, lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu nome, e farei que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E dessa casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez isso o Senhor com essa casa? Com essa
deuses e se prostraram e seguiram. Por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Não tem aquela pessoa que você vê caminhando com Jesus? A pessoa está normal. De repente a pessoa se desvia, você vê a pessoa, tu toma até um susto. Aconteceu isso um dia desse. Tem uma irmã, que ela estava aqui na igreja, ela se desviou. Aí eu orando, já tinha dado vários conselhos para ela voltar, ela não aceitou, ela ficou chateada comigo, eu até parei de aconselhar, eu só orando. Um dia desse ela chegou, sentou ali, pastor, o que você acha de mim? Não, porque tem umas pessoas que estão me vendo na rua e está ficando assustada. Teve uma mulher, uma conhecida que me viu, falou assim, fulano, que houve com você? Tá tudo bem? Ela falou, tá. Gente, você emagreceu muito. A pastora, ela disse que eu estou toda acabada. A senhora acha que eu estou acabada? Não. A senhora emagreceu um pouco. Não, mas ela disse que eu estou toda acabada. Eu não vou falar porque não tem nada. A pessoa me pergunta, se eu falar, depois ela vai sair daqui falando, a pastora disse que eu estou acabada. Eu vou concordar com ela, mas caraca, a mulher está desfigurada. Realmente, quando ela estava na presença de Deus e agora, e cheia de problema. Mas o que é isso? Nunca devemos se afastar do Senhor. A própria Bíblia já fala que ele sai da nossa vida e anda por lugares áridos. Ele fica procurando um lugar. Ele não vai achar um corpo igual o seu. Aí ele tenta voltar. A pessoa não está mais na igreja, não está mais na presença, não está mais com a palavra. Ele volta e traz consigo 7 espíritos pior do que ele. Ninguém de vocês já tem casa alugada não, ou já viram? Você aluga uma casa com uma pessoa cuidadosa, zelosa. Uma pessoa vai cuidar daquela casa, às vezes for dar uma pinturinha, mas aluga uma casa com aqueles pessoal que gosta de bater, que gosta de vandalismo, você vê só. Um mês a casa do cara está destruída, quebrado janela, tudo preto, porque o pessoal não tem, vai lá e vai maltratar, né? A casa não é dele, vai maltratar de qualquer maneira. Então, a nossa aparência, o nosso cuidado também, depende de quem está morando em nós. Porque se é Jesus, que é um Deus zeloso, ele vai cuidar da gente. Tu vê que tem pessoas que se convertem, elas parecem que não envelhecem. Ou então quando elas se convertem, elas ficam melhor do que quando estavam. A aparência delas muda. Né? Parece que ela se renova, fica mais bonita. Mas por quê? Porque quem está morando nela é vida, é renovo. Agora, se o diabo voltar, como está acontecendo aqui, a pessoa se desviar, acontecer dele voltar, aí realmente a pessoa fica acabando. Porque o que está ali não é mais Deus. E ele não está nem aí se vai destruir aquele templo, não é dele. Ele vir para matar, roubar, destruir mesmo. Ele acaba com a pessoa. A pessoa fica. Aí ela está falando assim para mim, mas a mulher disse que eu estou mal, que eu estou ruim, que eu estou feia, que eu estou magra, que eu me acabei. Não sei de nada não, eu fui tirando o carro que eu ia sair. Falou o quê? Entendeu? A pior coisa que tem é se afastar de Jesus. Aí você vê a pessoa, você, poxa, aquela pessoa estava na igreja, gente, estava bem, moçada, como é que ela está? Caraca, a vida da pessoa está de cabeça para lá. Mas por quê? Ele já está explicando aqui, qual era o motivo? Deixaram o Senhor. Aí o bichinho volta, está amarrado com Jesus. Então, vamos orar? Vamos fazer uma oração, em nome de Jesus. Veio de bicicleta? Oi? Sim. É porque de lá para cá, de lá para o Carnaval para cá é muito chão. Ontem eu estava. Ontem eu estava mal pro lado de lá. Passei o dia todo pro lado de lá. Meu pai, ó.
E eu, João, quando a gente veio para cá, a gente ia para os cultos, para a Santa Ceia. Eu, Samuel, Natasha, a gente ia a pé. Não você. Não, sou bicicleta, a gente ia a pé. Ia cair a mim no colo. Hã? Coisa séria. Às vezes eu chegava lá toda molhada, às vezes era embaixo do sol. Às vezes eu chegava lá com a roupa pingando, porque a chuva pegava no meio da rua. A gente não tinha dinheiro para pagar uma passagem. Não existia Uber naquela época, a gente não tinha carro. Não tinha como levar todo mundo na bicicleta. Era uma família toda. E o dinheiro de passagem para lá é 2 ônibus. Você vê, 2 ônibus cada pessoa. Ou a gente podia ir a pé também, mas pegar até lá na casa do pastor, da casa do pastor ia a pé. Mas mesmo assim, era um montão de passagem. A gente ia andando. Não se fala não. Às vezes quando o sol estava queimando. Daqui lá pastor Mota é chegando. Dado para o pastor Mota, lá para onde você mora, é muito mais. Porque, poxa, é quase lá pé da posse. Aqui para a posse, já passou a pé? No chão mesmo. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Deus, eu estou apresentando a vida de cada irmão, de cada pessoa que olha aqui comigo, pelo Face, pelo YouTube. E Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de oportunidade. O seu Espírito Santo, ele trabalha o tempo todo para levar a gente à santidade. E quando estamos um pouquinho errados, para ao arrependimento. Mas isso não é para destruir, acabar com a gente, nada disso. É porque o Senhor, como Deus, que o Senhor vê o mundo espiritual, o Senhor sabe o grande perigo que teus filhos e filhas correm quando estão um pouquinho afastados do Senhor, porque o Senhor enxerga os lobos malvados e perversos que tentam destruir as suas ovelhas, tentam destruir as famílias delas. Por isso o Senhor está sempre ensinando. Às vezes a ovelhinha fica até um pouquinho meio tristinha e tal, mas é para o nosso bem. Ai de mim, Senhor, se o Senhor não tivesse me ensinado umas coisas que eu ficava até meio tristinha, mas depois eu entendia que era por amor. O Senhor preferia o Senhor me machucar um pouquinho do que eu cair na mão do inimigo para minha família. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha ajudar essas pessoas. Só o Senhor sabe o que elas estão passando, as necessidades que elas têm, os problemas que às vezes tentam se levantar. E o Senhor disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao seu direito. O Senhor falou para o Gideão: Gideão, o medianita é um grande exército, como a areia do mar. E ele estava falando: meu Senhor, mas como que eu vou vencer o medianita? Se eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é mais pobre nessa área, nesse lugar, quem sou eu para vencer? E o Senhor disse para ele: ô Gideão, eu serei contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Assim como também o Senhor foi lá com Sansão, que ele sozinho, mas revestido do seu espírito, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Vamos supor que esses 1000 homens sejam os problemas que se levantam na prosperidade, na saúde, no casamento, na família. Pode vir o que vier, Deus, que o Senhor falou na sua palavra. Eu serei contigo e tu ferirás os medianitas como se fosse só. Você vai vencer tudo isso porque eu sou contigo. Então ajuda essa pessoa, que por mais que pareça que ela está rodeada de problema, não tem mais jeito, o Senhor nada é impossível. Manifesta o teu poder na
da saúde, da paz dessas pessoas, que saia e nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Eu estou pedindo, Senhor, que o Senhor venha mudar toda a história, em nome de Jesus. E isso tudo é para a sua glória. E graças a Deus. Peço também que o Senhor receba aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. Os que me honram, me honrarei, diz o Senhor. E graças a Deus. Amém? Gente, fala nisso. Eu não sei quem já pegou projetos de vida. A gente pretende levar um monte no dia 31. Aí eu vou avisar lá quem quiser ir comigo, para a gente orar lá em cima. Orar também pela nossa família, o ano que vai entrar, né? Pelos nossos projetos de vida. E quem a gente for. Esqueci de trazer, né? Está lá com a Zuzu, lá ela vai trazer os envelopes de oferta especial. Quem puder sentir no coração, fazer uma oferta, né? Ou até mesmo aquela pessoa, pastor, eu estou com dízimos em casa guardado, aí eu estou deixando eu juntar, irmão. O que você puder fazer para a obra de Deus vai ser bem-vindo, principalmente no finalzinho do ano, conta para pagar. Não tem esse negócio que é Natal, eles aliviam, não, gente. Se tiver, corta a sua luz no Natal. Eu estava assim, não. Que houve? Não pagou, foi embora. O pisca-pisca desliga do nada. Sabe o que houve? Light. Tem isso não. Entendeu? Aí você está lá falando com seu parente, feliz Natal, então, caiu a internet, o que é? Cortou. Entendeu? Então a gente tem que pagar os nossos compromissos aqui na igreja. A internet daqui que fala disso já está atrasada, já tem. Sabe, aquela ameaçazinha de bloqueio. Não precisa ninguém para bloquear essa conta aí. Então, quem puder ajudar a obra do Senhor vai ser bem-vindo. Deus vai recompensar em nome de Jesus. Amém? O Senhor chega lá, já tem o bicho. Amém. Lá para você Jesus. Eu estou falando que de madrugada que acabou, eu orei. Então, daqui a pouco o ventilador ligou e pensei que tinha se voltado geral. Ainda está sendo. Em nome de Jesus, eu estou profetizando que aquela luz, se não voltou, vai voltar logo. Em nome de Jesus. Sim, vou voltar. Ó, Deus abençoe aí minha mãe. Deus abençoe o irmão Anderson. E toda a turma que está aí com a gente aí. Não dá para. Às vezes eu não falo de novo, porque não dá para ver todo mundo. Deus abençoe.